Fala galera, beleza? Eis-me aqui novamente para trabalhar a ecologia, só que com mais um assunto, tudo bem? Que é o ecossistema liminociclo ou dulcicolar. E lembrando, o sistema liminociclo ele apresenta duas situações diferentes. A primeira que é o chamado ecossistema lêntico e o outro é o ecossistema lótico. No ecossistema lêntico que nós vamos trabalhar agora, refere-se aos lagos, tudo bem? E que nós também vamos apresentar dois tipos de lago, o lago eutrófico e o lago oligotrófico. Bacana? E por favor, antes de mais nada, por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilha, aperte o sininho, deixe sua dúvida, vem comigo e vamos fazer o canal crescer. Show de bola! Agora, antes de mais nada, por favor, prestando atenção. Eu trouxe aqui para vocês um esqueminha para tentar ajudar. Só recapitulando, eu já falei para vocês que vamos trabalhar aqui o sistema liminociclo ou do ciclo, ou seja, águas doces. Só que a água doce é presente de duas formas, que são o lêntico, que é o que nós vamos trabalhar, e o lótico. Bacana? Lótico é outra coisa, outra aula que a gente vai observar. Mas no lêntico se refere a duas situações de lagos, lagoas, ok? No caso do lêntico, ou seja, ecossistema lêntico, eu tenho aqui os lagos eutróficos e os lagos oligotróficos. Oligotrófico eu vou falar já já. No lago eutrófico, a principal característica dele é a presença de um clima temperado. Então vamos recapitular aqui uma outra situação. Quando foi falado sobre biomas de floresta temperada, eu falei que a principal característica desse bioma é a presença de um clima definido às 4 estações. Tudo bem? Primavera, verão, outono e inverno. Então significa que esses lagos estão se apresentando dentro desse ambiente, ou seja, um ambiente de clima temperado, onde as 4 estações serão bem definidas. E daí, professor? E daí que você vai reconhecer quando começa uma estação e termina outra. Você vai observar de forma bem clara onde começa a primavera, o verão, o outono, o inverno. Uma outra situação importante é lembrar que se eu tenho primavera, eu tenho uma transição de um clima onde a temperatura está subindo até o pico, que é o verão. Quando eu tenho o outono, eu tenho uma temperatura que está caindo até o pico dessa queda, ou no caso, até o máximo possível dessa queda em relação ao inverno. Tudo bem? Voltando para cá. Se eu tenho um ambiente lêntico, eu já estou dizendo que a água ela é lenta, ela é parada. Tudo bem? Então um lago, uma lagoa que apresenta águas calmas, águas tranquilas, águas paradas, elas são suscetíveis a um ambiente, que nesse caso é um de clima temperado. Bom, quando esse ecossistema lêntico, esse lago, essa lagoa se apresenta no verão, na tendência da primavera para o verão, você vai observar que a temperatura ela tende a aumentar nesse ambiente. E isso faz com que a lâmina d'água aqueça. E aí você vai observar que a temperatura, tanto na lâmina, ou seja, nessa parte superficial, como na parte do fundo, tendem a ter uma temperatura mais elevada nesse período. Bacana? E daí que se tem a luminosidade afetando a lâmina d'água, a tendência é o desenvolvimento de micro-organismos autótrofos realizando o máximo de fotossíntese possível. E se tem fotossíntese, haverá maior biomassa, ou seja, haverá produção de matéria orgânica e também a produção de oxigênio. Show de bola! Então, nesse período, você está vendo aí uma alta produtividade. Bacana? Beleza. Professor, e quando chegar no outono para o inverno? Do outono para o inverno, você vai observar que a lâmina d'água ela também vai sofrer modificação, porque a tendência da temperatura vai ser agora cair, porque ele está indo do outono para o inverno. Então, se chegar no inverno em picos, ou no caso, em baixas de temperatura, a lâmina d'água ela pode chegar a congelar. Só que tem um detalhe importante, a lâmina d'água congela, mas embaixo a água continua líquida, ou seja, a temperatura aqui será diferente. Tranquilo? E daí, professor? E daí que, quando você observar que a temperatura embaixo está mais elevada do que a de cima, que está quase congelada junto com a lâmina, você vai sofrer, ou no caso, desculpa,
O lago ele vai sofrer um processo chamado de convecção, um fenômeno chamado convecção. O que é convecção? É quando as águas superficiais tendem a descer, empurrando o oxigênio para baixo. E as águas que estão do fundo, que são mais quentes, elas tendem a subir, levando matéria orgânica que estava no fundo. Peraí, professor, o senhor não disse que a matéria orgânica foi produzida em cima? Calma. Eu disse que ocorreu fotossíntese aqui em cima, mas houve produção de oxigênio que está sendo mandado para baixo. No caso do lago, também existe matéria orgânica que é da periferia do lago, ou seja, da mata ciliar. Por exemplo, tudo que está ao redor do lago, folhas, frutos, animais que morrem, tudo pode ir ali para o fundo do lago. Essa matéria entra em decomposição, essa matéria fica ali armazenada, depositada no fundo. Só que quando chega no inverno, como a gente está trabalhando no processo de convecção, o oxigênio desce porque a água está mais fria em cima e a água quente, ou seja, a água que está menos fria, ou seja, com a temperatura mais elevada, ela tende a subir levando a matéria orgânica que está aqui embaixo. Então, esse processo de convecção, ou seja, uma água mais quente sobe, a água mais fria desce, ocorre um processo de troca. E daí que a convecção promove também a mudança de matéria orgânica para cá, para alimentar os seres vivos que estão na superfície, enquanto o oxigênio desce para enriquecer o fundo do lago. Traduzindo, isso significa que quando faz essa mudança de água, eu estou promovendo o aumento da biodiversidade. Então a biodiversidade nesse ambiente ele tende a subir, tanto de micro-organismos quanto também de seres superiores, como os peixes maiores, outros animais que vão sobreviver, vão viver desse ambiente aqui que vai estar agora enriquecido, tanto de matéria orgânica quanto de oxigênio. Show de bola? Então, por favor, recapitulando. Lago eutrófico é um lago de águas lênticas, ou seja, lenta, bacana, suscetível a mudanças de temperatura por causa do clima, que é temperado. Existe o processo de convecção, levando o oxigênio para baixo, matéria orgânica para cima, e isso faz com que haja uma movimentação das águas, enriquecendo o ambiente. E isso promove o aumento da biodiversidade. Show de bola, espero que você não esqueça. Bacana? Fica comigo e vamos para o próximo. Mudando agora, hein, galera? Presta atenção. Trouxe agora um novo esquema, só que falando ainda sobre o ecossistema liminociclo ou do ciclo. Continua sendo do tipo lêntico, ou seja, continua sendo lagos e lagoas, só que agora do tipo oligotrófico. Tudo bem? Vamos recapitular. O eutrófico eu falei que ele apresenta uma característica principal baseada no clima temperado, onde você apresenta as 4 estações bem definidas. No caso do oligotrófico, ele é representado pelo clima tropical, ou seja, ele é influenciado pelo clima tropical. E se você assistiu o vídeo sobre biomas mundiais, você já percebeu lá que o clima tropical, do bioma tropical, florestas tropicais pluviais, existe ali a ideia de altas temperaturas durante o ano inteiro. Traduzindo a brincadeira, o lago oligotrófico, que é suscetível a um clima tropical, significa que ele vai ter luminosidade o ano inteiro, as temperaturas serão elevadas durante o ano inteiro, a lâmina d'água vai ser quente durante o ano inteiro e o fundo também. E daí que na parte superficial haverá continuamente ali maior quantidade de fotossíntese, tudo bem? Por causa dos micro-organismos que são fotossintetizantes, haverá biomassa e haverá produção de oxigênio liberado, tudo bem? Só que por outro lado, o fundo terá uma taxa baixa de oxigênio. Já fazendo o contraponto, o fundo do lago, onde será depositado ali restos de material da mata ciliar, por exemplo, restos de galho, folhas, frutos, animais mortos e assim por diante, ele vai ser depositado aqui e vai continuar sendo matéria orgânica morta, em decomposição. Traduzindo, a matéria orgânica vai ser concentrada embaixo, ou seja, matéria em decomposição embaixo. Em cima não terá tanta matéria orgânica, tudo bem? Aumenta a concentração de gás carbônico embaixo, que vai ser liberado para cima, porque se está havendo decomposição,
o gás carbônico está sendo liberado. Recapitulando a coisa, o oxigênio vai continuar em cima, gás carbônico vai sair, mas a matéria orgânica vai continuar embaixo, e não haverá aquele processo que nós trabalhamos anteriormente, que é a convecção. Então, não significa aqui que não haverá trocas de água. E aí aqui em cima vai continuar tendo pouca matéria orgânica que serve de alimento para os animais superiores, e embaixo haverá pouca oxigenação. E significa que a biodiversidade ela vai continuar sendo baixa, ou seja, um lago oligo é de pouca biodiversidade. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Recapitulando aqui o ponto. Lago eutrófico, alta biodiversidade. Lago oligotrófico, baixa biodiversidade. Qual é o ponto importante? O eutrófico ocorre convecção, promove aumento da biodiversidade. E o oligotrófico? O oligotrófico não tem convecção. Então, se não tem convecção, a biodiversidade ela vai continuar sendo baixa. Tranquilo? Espero que tenha entendido, espero que eu possa ter ajudado, espero que você me ajude. Então, por favor, se precisar, mande sua mensagem, tire suas dúvidas, tranquilo? Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e seguir junto com o canal. Um abraço a todos, beijão de coração. Show!